Você está prestes a descobrir a verdade sobre um dos maiores rumores sobre a ninfoplastia. Prepare-se para zerar suas preocupações e ter todas as suas perguntas respondidas neste vídeo. Olá, sou Juliana Moreira, médica ginecologista, pós-graduada em dermatologia e especialista íntima. A ninfoplastia é uma cirurgia minimamente invasiva destinada a remodelar os pequenos lábios vaginais ou lábios internos e com isso melhorar tanto o conforto como a estética feminina. Gostaria de esclarecer que a ninfoplastia laser, quando realizada por um profissional experiente e habilitado, é considerado sim uma cirurgia muito segura e com riscos mínimos. Quando uma paciente me interroga em consultório sobre suas dúvidas se teria uma alteração de sensibilidade, eu considero um tema um pouco amplo, já que a sensibilidade ela pode indicar desde alterações na pele da região, na inervação ou mesmo para o ato sexual. Antes de falarmos sobre sensibilidade, eu queria revisar alguns tópicos em relação à anatomia que são importantes. Nem todas as pacientes atuam em todas as áreas íntimas, porém muitas vezes elas são complementares. Eu chego a dizer que até 80% das minhas pacientes têm ao menos duas áreas de abordagem na região íntima e com isso promover resultados mais bonitos, naturais e simétricos. Pois muitas vezes quando, por exemplo, só abordamos os pequenos lábios vaginais, a pele excedente do capuz, ela continua projetada para fora e não só com alteração estética, mas também com atritos e alterações funcionais. No meu ponto de vista, qualquer área da região íntima feminina deveria ser abordado sim por um especialista, já que para a mulher é uma área muito importante não só para sua estética, mas também no lado funcional e sexual. O mais comum são abordagens com profissionais pelos pequenos lábios vaginais, mas também existem abordagens, por exemplo, do capuz, do clitóris, dos grandes lábios vaginais. E essas outras áreas com pele excedente deve ainda mais ter um profissional experiente para poder promover mais segurança para a paciente. No meu dia a dia, cerca de 80% das pacientes têm ao menos abordagem dessas duas áreas, pequenos lábios vaginais e capuz clitoriano. O capuz é a pele que recobre o nosso clitóris. Na abordagem a laser, também é uma abordagem mais moderna, em que o corte, além de ser mais preciso e com melhor refinamento estético, ele já causa uma cauterização dessa inervação, um estímulo de colágeno e a manutenção da sensibilidade local. Outra característica é pensar no nosso clitóris. Nas cirurgias que são só da pele do capuz, que abordam tanto as laterais como a região superior, nós não chegamos perto do clitóris e muito menos da pele que está acima do clitóris, quando feita por um especialista experiente. Com isto, não havendo riscos dessa alteração de sensibilidade. Outro fator que eu gosto de abordar é que o nosso clitóris tem de 8 a 10 mil terminações nervosas, cerca de o dobro do pênis do homem, sendo que o pênis é um órgão maior que o nosso clitóris. E fazendo uma analogia com a fimose do homem e outras alterações de pele excedente no homem, eles também passam por cirurgia, sem alteração de sensibilidade, mantendo sua vida sexual normal. Para quem não sabe, muitas vezes esse aumento de pequenos lábios vaginais, que a maioria das mulheres, cerca de 95% das mulheres que passam aqui em consultório, relatam que notam desde a adolescência, com 12, 13 anos. E os meninos um pouco mais precoce, muitas vezes sendo operados na infância. Logo, é a mesma tendência genética. Outro fator importante que eu gosto muito de ressaltar para as pacientes é que muitas vezes elas buscam o melhor médico, o mais especialista, a melhor técnica como a laser, os melhores fios, os melhores tratamentos, porém esquecem de um fator muito importante para quem tem muita preocupação em ter o melhor resultado estético funcional. É manter estritamente as recomendações pós-operatórias. Não usar salto, evitar relação sexual antes do prazo, evitar atividade física ou maiores esforços antes do prazo, são fatores que podem contribuir nessa cicatrização e na melhor resposta ao tratamento. E durante a anamnese de muitas pacientes que me procuram para os tratamentos íntimos, também estou encontrando mais comumente alterações íntimas relacionadas ao uso de anabolizantes, chips da beleza e implantes hormonais. Com isso, existe uma alteração não só da parte estética da região da genitália com crescimento de clitóris, diminuição de grandes lábios vaginais,
espessamento da pele, alteração de vício, escurecimento, ou seja, uma virilização e um padrão mais masculino da genitália. Existe também uma alteração funcional. Muitas pacientes com a esterilização do clitóris inicialmente sentem mais prazer e mais orgasmos, mas com o passar do tempo, tanto como nos homens que pode ocorrer o hipogonadismo, o excesso de anabolizante pode fazer diminuir seus testículos e a longo prazo esse homem ter problema de ereção e até da libido, que inicialmente foi melhor. O que eu percebo nas pacientes é que elas vão passando um processo de transição parecido com o que os homens passavam com os anabolizantes no passado. Elas vão ter uma curva inicial de melhora de libido, de aumento do clitóris e melhora dessa sensibilidade. Quando o clitóris está esterilizado, ele também vai perdendo a sensibilidade tanto pelo atrito crônico e engrossamento da pele e com isso alterando a sua sensibilidade e também pelo uso crônico do hormônio que com o passar do tempo vai causando inibição, piorando a sua libido e uma tendência, como toda drogadição, de você aumentar essas doses. E por que eu entrei nessa temática nova, que é interessante até para médicos que estão atuando nessa área terem consciência? Inicialmente, vamos ver mulheres muito felizes com esses aumentos desses sintomas, mas com o passar do tempo, existe um risco grande de prejudicar tanto a sensibilidade como a libido. E quando elas me procuram para o tratamento e eu conscientizo elas que esse excesso de hormônio masculino está causando mal e até outros riscos futuros, como cardiovasculares ou até cânceres, elas param esses hormônios e voltam ao padrão feminino. E com isso também há um estranhamento de padrão de libido. E na verdade não é que diminuiu sua libido, simplesmente a sua libido está voltando ao que era antes. Se é uma mulher da menopausa, eu prezo por repor a parte hormonal, mas de uma maneira fisiológica e compatível com o padrão feminino e com a sua idade. Então, é um processo adaptativo. Então, para vocês perceberem, existe a alteração de sensibilidade, ela é muito ampla, pode incluir desde alterações cirúrgicas, anatômicas, hormonais e até psicológicas. Então, eu gostaria de enfatizar que a cirurgia da ninfoplastia laser é uma cirurgia extremamente segura, realizada com especialista, com a abordagem das áreas corretas e com a técnica laser que é muito mais moderna e cicatriza a região e a área da inervação. A área anatômica da ninfoplastia dos pequenos lábios vaginais e do capuz do clitóris que é abordada é apenas a pele excedente, é completamente longe e fora da área do clitóris. Com isso, não há risco de alteração do clitóris ou da função do orgasmo clitoriano. E falando um outro quesito de sensibilidade, muitas pacientes, é o contrário, elas têm desconforto quando a pele entra na hora da penetração e elas falam que melhora a sensibilidade e o prazer sexual depois que a pele excedente é retirada. Resumindo, a técnica laser com especialista é considerada segura na abordagem íntima feminina e no meu dia a dia com as minhas pacientes o que eu percebo é mantida a sensibilidade ou então a grande maioria refere uma melhora da sensibilidade, já que não tem mais o desconforto com a pele excedente. Para ter os melhores resultados, recomenda-se sempre escolher um médico especialista e muito experiente. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.